Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, vamos para o nosso estudo desta manhã, amém? O tema do nosso estudo é a influência da cruz. Continuamos, então, nesse mesmo tema, é a parte 2 desse tema. A parte 1 foi feita na semana passada pela pastora Ana. É até temeroso para mim, não é? Dar continuidade ao estudo feito pela pastora Ana. Mas vou me atrever, então, a dar continuidade nesse estudo, a influência da cruz, a parte 2, como nós temos falado nos estudos que nós temos feito na revista com o tema Cruz de Cristo, que são baseadas, então, no livro de John Stott com o mesmo título. Então, como eu disse nessa manhã, nós vamos falar a respeito da influência da cruz, a parte 2. Com esta informação, eu quero te convidar a orar comigo. Pai, te glorificamos o nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua misericórdia. Pai, somos gratos por causa do teu grande amor que nos alcançou, nos resgatou. Nós que não merecíamos nada, o Senhor nos fez filhos. Por isso nós somos agradecidos ao Senhor nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, entra agora nesta lição, entra agora neste momento, Senhor, e fala o Senhor conosco. Nos ajuda a ouvir a tua voz. E, Senhor, não somente ouvir a tua voz, mas tomar atitude diante daquilo que a tua palavra, diante daquilo que o teu Espírito estiver nos falando. Senhor, nos ajuda a viver, nos ajuda a agir conforme a tua palavra, nos impulsiona, nos encoraja a viver a Cristo. Nos abençoa, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Abençoa, Senhor, cada servo e cada serva tua que, Senhor, priorizou o teu reino nesta manhã, priorizou a tua palavra. Que a tua bênção, a tua graça, a tua bondade alcance a cada um. Senhor, nós dependemos do teu Espírito agora. Fala conosco no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Então, que o Espírito Santo fale conosco, que Ele, então, nos direcione, que Ele esteja nos ensinando a palavra nesse tema tão forte, nesse tema tão importante para nós como servos de Deus, que é a cruz de Cristo. A cruz é a nossa base, a cruz é o nosso começo, a cruz é o nosso retorno sempre. Nós sempre voltamos à cruz. A cada manhã nós devemos nos lembrar da cruz de Cristo, desta graça pela qual nós fomos alcançados, desse amor vitorioso de Deus por nós. Neste estudo você precisa saber, precisa compreender a total influência da cruz na vida do cristão. Como eu disse agora há pouco, a cruz tem uma influência, precisa ter uma influência total e completa nas nossas vidas. Você precisa sentir, nós precisamos desejar que o significado da cruz de Cristo seja uma realidade pessoal. Eu preciso desejar que o significado da cruz seja uma realidade para a minha vida, seja uma realidade para o meu viver diário, seja uma realidade prática para a minha vida, seja o meu norte, o meu referencial, seja o meu modo de viver. Eu preciso agir, preciso buscar então, a cada dia, a influência da cruz na minha vida. Precisamos buscar a cada dia a influência da cruz nas nossas vidas,
nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, no nosso modo de viver, no nosso modo de trabalhar, no nosso modo de criar os nossos filhos, no nosso modo de nos relacionar uns com os outros. A cruz precisa influenciar as nossas atitudes, precisa influenciar os nossos relacionamentos. A cruz de Cristo precisa influenciar as nossas decisões. Nós precisamos ser movidos, influenciados por esta ação de Deus na cruz em nos resgatar, em nos fazer novas criaturas, em nos comprar para Ele. É isso que a cruz está nos dizendo. Nós fomos comprados para Ele. E às vezes nós vivemos como se não fôssemos. Queremos os benefícios, queremos as bênçãos, mas não o relacionamento, não a entrega, não o sacrifício diário, mas viver a Cristo, viver o Evangelho. É um pacote completo de todas estas coisas. É bênção, é alegria, é conquista, mas também é entrega, mas também é mortificar a nossa carne, é priorizar a Deus, é também dar a Ele a primazia na nossa vida e nas nossas escolhas. Na lição anterior, nós vimos 3 afirmações acerca da cruz de Cristo. Na carta de Paulo aos Gálatas, nós vimos a cruz e a salvação, a cruz e a experiência, a cruz e a pregação. Somados então às afirmações dessa aula, algumas outras afirmações que nós faremos no decorrer dessa aula, somar todas essas afirmações, também dentro da carta de Gálatas, também dentro dessa carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós vamos então ter uma compreensão completa e poderosa da influência da cruz de Cristo. O primeiro tópico então é a cruz e a substituição. O primeiro tópico desta parte 2 da lição. Então, seria aí o 4º tópico, mas eu vou falar mais 4 tópicos nesta manhã. Então, totalizando, serão 7 tópicos desta lição, a influência da cruz. O primeiro tópico que eu quero, então, compartilhar com os irmãos, o primeiro tópico que eu quero estudar e ver com os irmãos é a cruz e a substituição. Abra comigo lá a tua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos ler agora Gálatas capítulo 3, vamos ler dos versos 10 até os verso 14. Gálatas 3, 10 a 14. E diz assim esse texto: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei para praticá-las. E é evidente que ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles então viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus. Jesus se fez maldição em nosso lugar. A cruz era um instrumento de morte para malditos. E essa é uma palavra forte, é uma palavra dura, é uma afirmação forte que é feita nesse texto de Gálatas, quando ele diz que foi feito maldito, que a palavra diz então que todo aquele que morria no madeiro
era um instrumento, então, a cruz, então, era um instrumento de morte para malditos. E ele se fez maldição, ele se fez amaldiçoado, porque nós estávamos amaldiçoados. Nós éramos malditos, e ele se fez maldito em nosso lugar. Nenhuma pessoa pode cumprir completamente a lei. É o que Gálatas está dizendo. Ninguém pode cumprir, ninguém pode observar todos os preceitos da lei. Mas Jesus cumpriu todos os preceitos da lei por nós, em nosso lugar. Jesus livrou o homem da maldição da lei. Quando ele morreu na cruz por nós, ele nos livrou da maldição que estava sobre nós quando morreu na cruz em nosso lugar. E quando então Jesus morreu na cruz, todas as famílias da terra, assim como diz o verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegou até nós, para que a bênção de Abraão, todas aquelas bênçãos que Deus então derramou e prometeu sobre Abraão e a sua geração, nos alcançou através da cruz de Cristo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse a nós, chegasse para nós em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quando Jesus então morreu na cruz, todas as famílias da terra puderam ser abençoadas, receber a bênção conforme Deus prometeu a Abraão: multiplicação, conquista, vitória. Abençoados serão todos que te abençoarem. Essa promessa está sobre as nossas vidas. Todas estas conquistas vieram para as nossas vidas quando Jesus nos substituiu na cruz, quando Jesus se fez maldição em nosso lugar. O segundo tópico é que a cruz é a cruz e a perseguição. Vá comigo agora em Gálatas 6. Gálatas 6, nós vamos ler o verso 12. Gálatas 6, 12 diz o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele está falando aqui daqueles que ficavam pressionando para que a circuncisão continuasse sendo praticada, mesmo depois da morte de Cristo, mesmo tendo recebido a Cristo, para que os novos cristãos se circuncidassem. Ele está falando, olha, isso é uma forma de trazer glória para si mesmo, trazer glória para a sua própria carne. A salvação que vem pela lei é humana. Ela depende do esforço individual de cada um. E pregar a circuncisão era pregar a salvação pela lei, era pregar a salvação pelo esforço humano, era trazer a glória para o homem. Pregar a cruz de Cristo, então, era algo que produzia perseguição, era algo que produzia ataque. Pregar a cruz é pregar a salvação pela graça somente. Somente pela graça. E esta salvação de Deus, esta salvação que nos alcançou pela graça, sem mérito algum, sem glória alguma para o homem, sem mérito nenhum para o homem, ela humilha o homem, ela o deixa sem saída, sem recursos. E a nossa única saída é a graça. A nossa única saída é a graça, sem mérito algum humano. E essa não é uma mensagem popular. O homem quer o controle, o homem quer a glória, o homem quer o domínio. No entanto,
Receber a cruz de Cristo é rendição, é reconhecer que nós não somos nada, ao contrário, merecedores da morte, e que nós não poderíamos fazer coisa alguma para ganhar a salvação, para sermos perdoados, mas Ele, no seu amor e na sua graça, nos entregou vida. A graça de Deus somente. O verdadeiro crente que leva a mensagem da cruz, queridos, está sujeito a perseguições. Esta mensagem que aqueles que Paulo pregava não era uma mensagem popular, mas era uma mensagem que atraía a perseguição. E até hoje, nos nossos dias, o verdadeiro crente que leva a mensagem da cruz, ele está sujeito a perseguições. E o crente não deve mudar a mensagem da cruz por medo da perseguição. Nós não podemos mudar esta mensagem poderosa de arrependimento, de humilhação, de rendição e de entrega. Nós não podemos mudar essa mensagem para agradar aquele que está ouvindo, para agradar aos homens. Em algumas circunstâncias da vida, nós estaremos diante de dois caminhos. Nós estaremos diante de duas escolhas, de duas opções, de dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da popularidade, de agradar, de trazer uma mensagem que seja ali adoce, né, a vida do outro, que traga só palavras, né? Olha, não, tá tudo bem, tá tudo certo. O caminho da popularidade, de agradar ao interlocutor, agradar aquele que nos ouve. Então, assim também, sermos benquistos, sermos, que as pessoas gostem e trazer, então, atrair popularidade. O segundo caminho é o caminho da fidelidade. Ou nós escolhemos o caminho da popularidade, trazer uma palavra que seja agradável aos ouvidos, ou escolhemos o caminho da fidelidade, fiéis à palavra de Deus, que traz arrependimento, humilhação e entrega. O pregador traz uma palavra de arrependimento, assim como João Batista que clamava no deserto. Nós também continuamos com esta responsabilidade de trazer uma palavra de arrependimento. Ou pregamos o arrependimento dos pecados e a cruz de Cristo como única solução, ou não estamos pregando o Evangelho. Ou nós então indicamos o arrependimento, a humilhação e a entrega e o reconhecimento da cruz de Cristo como sendo única solução. Só há um caminho, só há uma solução. E este caminho, essa solução é Cristo, é a cruz de Cristo. Esta é a nossa pregação. E nós não podemos mudar a nossa pregação para agradar aquele que nos ouve. Nós não podemos deixar de falar em arrependimento de um Deus que odeia o pecado, que ama o pecador, mas que odeia o pecado. Nós precisamos, como pregadores do Evangelho, continuar, mesmo que isso não vá trazer tanta popularidade, mesmo que isso vá atrair a perseguição, mas pregar o autêntico Evangelho, pregar a cruz de Cristo, pregar o arrependimento. O terceiro tópico é a cruz e a santidade. Vamos então agora no texto de Gálatas, vamos continuar por toda a carta de Gálatas. Vamos ler então agora Gálatas capítulo 5, nós vamos ler dos versos 16 a 25. Gálatas capítulo 5, vamos ler a partir do verso 16 então. E diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, nós, os que somos de Cristo Jesus, já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essas que lemos: inimizades, discórdias, iras, glutonarias. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É mortificar a nossa carne, é mortificar as nossas inclinações, vontades e desejos. É uma guerra, é uma luta constante. E o verso 25 diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos viver e andar no Espírito de Deus. Quando nós entendemos e aceitamos a mensagem da cruz, nós precisamos buscar constantemente o processo contínuo de santidade. É estar entregando, nos rendendo, arrancando, nos arrependendo, mortificando os nossos desejos e vivendo para Cristo, crucificados com Ele. Mas aqueles que são crucificados com Ele também ressuscitarão com Ele. Amém? Há um conflito interior. Gálatas está dizendo aqui nesse texto que há um conflito interior. A carne com seus atos, militando contra o Espírito e o seu fruto. Constantemente há uma guerra em nós. Constantemente. E a Bíblia diz que nós precisamos buscar, mortificar, nos arrepender de todas essas coisas para alcançar o reino de Deus. E quando andamos de acordo com o Espírito, Ele produz em nós fruto com relação a Deus, com relação ao próximo e com relação a nós mesmos. Todas essas concupiscências da carne que nós lemos em Atos são agressões contra Deus, agressões contra o próximo e agressões contra nós mesmos. E quando nós, então, crucificamos a nossa carne, buscando a santificação, nós produzimos, queridos, glória e honra para o nome do Senhor. E o Espírito produz em nós fruto para Deus, para que nós sejamos abençoados, para que nós abençoemos a outros e para que nós cresçamos em Deus e glorifiquemos ao nome dEle. A vitória, então, está em andar no Espírito. Este é o segredo. Esta é a vitória, este é o segredo da vitória, este é o segredo da conquista, esta é a chave, andar em Espírito, andar no Espírito e crucificar a carne.
Andar no Espírito é andar em igualdade de propósito, é andar na direção do Espírito Santo, é andar dando ouvido ao Espírito Santo e não aos desejos da nossa carne. Muitas vezes nós fazemos a escolha contrária, escolhemos agradar a nossa carne e entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Mas que o Senhor então nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós, que nesta manhã o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, nos desperte, que nós sejamos despertados. Eu oro para que eu seja despertada a então crucificar a minha carne e a escolher andar no Espírito. Lutero, ele afirmou o seguinte: de modo que, embora a carne ainda viva, contudo não pode realizar o que faria, pois ela se encontra atada de pés e mãos, firmemente pregada na cruz. Que seja assim, que a nossa carne fique atada de pés e mãos, pregada na cruz. Nós precisamos, queridos, orar mais por santidade. O avivamento só virá através do arrependimento. O avivamento só virá através da santidade, através da escolha de uma vida de santidade. Quando nós nos humilharmos diante de Deus, quando nós nos arrependemos diante de Deus, quando nós reconhecemos quem nós somos, nos arrependemos e buscamos andar em santidade, andar no Espírito, nós então vamos atrair o avivamento pelo que nós temos orado. Ore a respeito disso, ore por santidade, ore para que o Senhor o ajude a ouvir a voz do Espírito e andar em santidade. O quarto tópico é que a cruz e a vanglória. Leia comigo agora Gálatas 6, capítulo 6 de Gálatas, nós vamos ler os versos 11 a 14. Gálatas 6, 11 a 14 diz o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É uma guerra aí entre eu e o mundo. O que significa, então, gloriar-se na cruz de Cristo? Parece algo, né? Difícil, duro, gloriar-se na cruz, já que a cruz era algo assim tão duro, de vergonha, de exposição e de dor. Era um instrumento de dor. Como gloriar-se na cruz? Gloriar-se na cruz é aceitar plenamente a mensagem da cruz. O crente não pode gloriar-se em nada mais senão na cruz de Cristo, pois na cruz nós fomos livres da escravidão do pecado, da escravidão do nosso ego, da escravidão do mundo, da escravidão da carne, da escravidão do diabo. Por isso nós nos gloriamos na cruz e nada mais além da cruz. Nós precisamos ver a cruz como a única possibilidade de estarmos diante de Deus. A cruz foi a única possibilidade
ela é a única possibilidade de estarmos diante de Deus. Foi por causa do sangue derramado na cruz que nos cobriu, e cobertos, justificados, nós podemos estar diante de Deus hoje e chamá-lo de Pai. Ver a cruz como padrão de nossa negação própria, olhar para a cruz e perceber e entender e desejar viver para Ele. A cruz, queridos, então, é o fundamento da nossa justificação. Ela nos resgatou. A cruz nos redimiu da maldição, ela nos resgatou. Para nos apresentar, e nós fomos redimidos e resgatados, para nos apresentar perante Deus como filhos e filhas, para sermos declarados justos e para sermos habitação do Espírito Santo. Fomos justificados para ser resgatados. Fomos então justificados para ser redimidos. Fomos justificados para sermos chamados de filhos e filhas de Deus, justos, feitos justos, e para ser a habitação do doce, poderoso Espírito Santo de Deus. Você é a habitação de Deus. A cruz é o meio da nossa santificação. Nós fomos crucificados com Cristo. Nós fomos incluídos nele, vivendo para Ele. Nós então fomos mortos na cruz para ressuscitar e obter toda a vitória, toda a conquista da cruz. A cruz é o assunto do nosso testemunho. Nós precisamos apresentar a Cristo, apresentar a cruz, para que as pessoas vejam a cruz, para que as pessoas vejam a Cristo, para que é a única solução do homem. A cruz, ela é o objeto da nossa glória. Há duas atitudes humanas que são inaceitáveis. É a justificação própria, em vez de ir para a cruz. Se justificar, achar que pela sua própria bondade, achar que porque é bom, por causa das suas escolhas, pode ser justificado. Ninguém pode ser justificado senão pela cruz. E a segunda atitude inaceitável é que o anúncio próprio, em vez de anunciar a cruz, anunciar a nós mesmos. Em vez de pregar a Cristo, pregar a cruz, anunciar o nosso próprio nome, as coisas que nós somos capazes de fazer. Temos que ter muito cuidado com isso, porque nada vem de nós, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é graça. Tudo é misericórdia, tudo é bondade de Deus. Nem mesmo, queridos, quando nós buscamos a Deus, como nós estamos fazendo nesta manhã, buscando a Deus, priorizando a sua palavra, nem quando nós estamos fazendo isso é mérito próprio, porque é Ele que nos atrai, é o Espírito Santo que nos atrai, que nos faz desejar estas coisas. Nós precisamos anunciar a cruz, não foi porque eu fiz ou porque eu não fiz, mas foi porque Ele fez, foi porque Cristo morreu. Eu quero encerrar agora com uma frase de Campbell Morgan, esse é o nome. Campbell Morgan, agora acho que falei certo. Ele disse o seguinte: só o homem crucificado pode pregar a cruz. Pense nisso. Só o homem crucificado pode pregar a cruz. Nós morremos com Ele e fomos ressuscitados nele. Vivemos para Ele e anunciamos a Ele. Anunciamos o arrependimento. Anunciamos a cruz. Anunciamos a volta de Cristo. Anunciamos e esperamos o nosso Senhor. Ore comigo agora.
Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós agradecemos porque fomos alcançados pela Tua graça. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que sonda os nossos corações, sonde agora a nossa mente, o nosso coração, nos leva ao arrependimento, Senhor. Nos ajuda a nos arrepender, abre os nossos olhos. Mostra-nos aquilo que te desagrada, aquilo que nos afasta do Senhor. Senhor, que nós sejamos levados ao arrependimento, ao quebrantamento nesta manhã. Nós queremos ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Nós queremos crucificar a nossa carne e viver para Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, perdoa-nos, lava-nos com Teu sangue nesta manhã, no nome de Jesus. E que a Tua graça nos alcance, Senhor, e que ao todo pecado ser lavado, depois de todo arrependimento, de todo pecado ser lavado, então, Senhor, que a porta da bênção seja liberada nas nossas vidas e que cada família receba do Senhor, receba da Tua bênção, receba, Senhor, da Tua bondade, da Tua graça nesta manhã. Opera milagres nesse dia na vida do Teu povo, no nome de Jesus. Amém, amém. E até o culto da noite, nosso culto online às 19 horas, divulgue aí, fale com seus amigos, convide pessoas para assistir online aí com você, amém? Para que o nome de Deus então chegue a lugares inimagináveis. Que a graça de Cristo esteja com a tua vida. Paz do Senhor.